Aleluia. Tua voz é tudo. Pode aplaudir o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Poxa, olhando aqui de cima, eu vejo que muitos rostos não vieram ontem no culto de 7 horas com Cristo, hein? E foi tão bom, irmãos. Deus falou muito com a gente. Eu falei muito sobre dar frutos, sobre não ser infrutífero, não ser estéril. Que culto abençoado. Alguns conseguiram, a maioria, ficar de 13 até as 20 horas. Alguns chegaram depois, alguns foram embora antes. Mas a igreja, a gente se alegrou até o final. Foram 7 horas da nossa vida rendidas ao Senhor Jesus ontem. Foi muito lindo o que Deus fez. Pena, quem sabe na próxima você consegue vir, você que não conseguiu. Amém? Hoje eu quero voltar àquele assunto sobre o fogo de Deus na nossa vida. Primeiro, antes da gente abrir a Bíblia, eu quero colocar na tela Isaías 66, versículo 15, que foi o texto que Deus colocou no meu coração. Eu tenho repetido esse texto para vocês, para ficar bem gravado, né? Isaías 66, versículo 15, por favor, isso. Diz assim, ó: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, que eu já expliquei, é um tipo de aquele vento forte que faz uns redemoinhos assim, né? Você já deve ter visto isso. Torvelinho é isso, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão, a sua exortação em chamas de fogo. Eu tenho repetido esse versículo para você gravar. Isaías 66, versículo 15, é algo que pode nortear a sua vida. Então grave esse versículo, porque a repreensão dele vem como chama de fogo. Se você colocar a sua mão numa chama de fogo, vai fazer o que com a sua mão? Vai queimar, né? Então a repreensão de Deus tem que queimar no seu coração. A repreensão de Deus tem que queimar na sua vida. Não dá para Ele falar forte contigo, uma palavra forte contigo, e você ficar inerte, gelado, e parece que Deus não falou nada. Se Ele falou e se queimou no seu coração, isso é uma repreensão, isso é um ensinamento, isso é uma exortação. Ele está te amando, Ele está te ensinando, Ele quer te fortalecer, Ele quer te curar, Ele quer operar alguma coisa na sua vida. Basta uma palavra, como disse o centurião. Amém, Jesus? Então, ouviu uma palavra, ouviu um texto, ouviu um versículo, leu um texto, leu um versículo, queimou no seu coração, chama de fogo. É Deus falando contigo. Você sente aquilo queimar, e você vai ter que fazer aquilo. Se você quiser ser bem sucedido, você vai fazer o que Deus está queimando no seu coração. Amém, Jesus? Chama de fogo a repreensão dele. Não é porque Ele está te odiando, com raiva de você, querendo te humilhar. Não, Ele está te repreendendo para te levantar, para te fortalecer, para te abençoar. Guarde uma coisa no seu coração: Deus não precisa tirar nada de você, e Ele também não precisa do seu sofrimento para agir na sua vida. Para de pedir sofrimento para Deus. A gente tem que aprender a sofrer por Jesus Cristo, beleza, mas para de pedir sofrimento para Deus. Ele não precisa que você sofra para te ensinar alguma coisa. Mas se vier, porque você serve a Cristo, entenda aquilo ali, vença e saia mais forte. Aliás, eu quero falar sobre isso. É parte da mensagem de hoje, tá? É parte da mensagem de hoje. A gente tem que aprender a passar pelos desertos e parar de reclamar dos desertos. Êxodo capítulo 3. Vamos lá então. A gente vai encontrar aqui o Moisés já há 40 anos no deserto. Ele tem então agora, o Moisés, 80 anos. O Moisés nasceu, cresceu conhecendo a cultura egípcia, como filho da filha de Faraó, mas ali aos 40 anos, ele tem uma situação em que ele mata o egípcio. O hebreu vê, fala com ele no dia seguinte, e ele entende que ele vai, o Faraó vai fazer algo com ele, talvez matá-lo, e ele então foge para o deserto, com 40 anos. Lá ele vai encontrar uma mulher, vai casar, vai formar uma família e vai virar um pastor de ovelhas, que não era dele, na verdade era a ovelha do sogro que ele pastoreava, o Jetro, o nome do sogro dele. E ele vai ficar 40 anos com o sogro dele, 40 anos casado, família formada,
pastoreando as ovelhas do sogro. Mas um dia, o Moisés vai fazer uma coisa diferente. E eu quero chamar sua atenção para isso, tá? Porque a gente precisa ver se a gente está fazendo melhor. Será que está fazendo melhor? Ontem você não veio porque não pôde ou não veio porque não quis se cansar? Será que a gente está fazendo melhor? Amanhã, à noite, 1h30 na presença de Deus. 90 minutos, top 90. Quem tem vindo tem até me dado vários testemunhos essa reunião, que é pela vida financeira. Você não vai vir por alguma razão específica, porque realmente não pode, ou porque quer descansar. Está preguiçoso no mundo espiritual e não consegue vir. Ah não, pastor, eu acho fanatismo vir sexta, vir sábado, vir domingo e vir segunda. Eu te garanto que se um time de futebol conseguisse jogar 4 dias seguidos, dependendo do time, né? O estádio seria cheio nos 4 jogos, mesmo sendo dias seguidos. Te garanto isso. E isso para mim é fanatismo. Mas vir à igreja para buscar a Deus e aprender mais de Deus, ainda que seja por dias repetidos, isso não é fanatismo. Isso é querer, isso é ter sede de Deus, isso é ter fome de Deus, e Deus vai honrar isso. Amém, Jesus? Então eu queria que você entendesse que às vezes a gente até está fazendo bem, mas não está fazendo melhor. E a gente começa a perder de Deus, porque a gente começa a fazendo, e de repente fica muito normal, e a gente começa a fazer tudo para Deus, muito no normal, a gente deixa de fazer algo diferente, e a gente precisa buscar o diferente, para agradar o nosso Deus. Amém, Jesus? O que o Moisés vai fazer que me chama a atenção? Então Moisés tem 80 anos, não é mais nenhuma criança, 40 anos aprendendo a cultura do Egito, servindo lá, andando lado a lado no palácio, junto com o faraó. Ele é filho da filha de faraó. Agora ele já está completando 40 anos no deserto, longe do Egito, aprendendo as outras culturas, já casado, já como pastor de ovelhas agora. E ele tem uma decisão que ele é assertiva, né? No versículo 1 diz assim, Êxodo 3: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Aqui ele vai acertar. O Moisés, a ovelha não era dele, tá? Mas ele vai procurar um pasto melhor. Então não importa se não é seu, importa que você faça bem, porque você é uma pessoa de Deus, ainda que não seja seu. Mas se você se propôs a fazer alguma coisa, faça o seu melhor, porque Deus honra isso. Deus honra. Está dando para entender, sim ou não? Eu conversava com o pastor Leonardo, que é um pastor nosso, e ele, nas horas vagas, ele tem trabalhado de Uber, né? Ele fala, não, pastor, estou pagando meu carro, então estou trabalhando de Uber. Aí eu falei, como é que está esse trabalho? Foi um dia, estava conversando com ele, né? Ele falou assim, não, pastor, está sendo muito bom. Eu tenho recebido, estrelas que falam, não sei como é que é isso aí. Elogios, né? Ele falou, tenho recebido só elogio top, negócio de 5 pontos, uma coisa assim. Falei, mas por que você recebe esse elogio? Ele falou, não, pastor, porque toda vez que eu faço uma viagem, se eu conseguir parar o carro, eu paro em determinado local e eu limpo meu carro está sempre limpo e cheiroso. Aí ele abriu o carro para eu sentir o cheiro, aí foi lá e ainda espirrou, não me dentro do meu carro ainda o negocinho que ele tem, né? Aí espirrou assim, eu falei, que é isso, rapaz? Não, isso aqui é o cheiro, você vai sentir o cheiro do carro. Meu carro está sempre cheirando desse jeito. Pode abrir o carro, e abrir, o carro limpinho. Eu falei, ele falou, toda vez que eu faço uma viagem, eu paro, tiro, pego o tapete, jogo a areia fora. O próximo cliente que entrar, não sei que seja um atrás do outro, mas se não for, eu faço isso. Aí o próximo que entrar, não tem poeira nenhuma, não tem areia nenhuma, está tudo limpinho. Eu estou sempre limpinho, sempre cheiroso dentro do carro. Aí eu falei, tá. Legal. Amém, Jesus? Parece, eu não ando de Uber, né? Mas parece que quando você olha e vê lá 5 estrelas, você gosta daquilo ali, você
você entende que aquilo é bom, né? Eu acho que é isso, não sei como é que funciona. É assim, né? Então, e eu fiquei olhando assim, eu falei, então por isso que você está conseguindo pagar o seu carro. Ele falou assim, pastor, eu pago o meu carro com 15 dias só. 15 dias rodando, já paguei meu carro todo. O resto é só lucro. Eu falei, que legal. E só trabalha nos horários que ele pode trabalhar, porque está na igreja direto, fazendo a obra. Não deixou a peteca cair, digamos assim, né? Quer dizer, segunda, quarta, sexta, domingo, direto. Então só trabalha nos dias que pode e nos horários que dá. E consegue. A gente tem que fazer algo, a gente tem que entender que a nossa vida aqui é transitória, e tudo que Deus deu para a gente, ainda que venha do homem, mas Deus deu para a gente fazer, a gente tem que fazer o melhor. O Moisés, ele vai andar muito. Alguém contou essa distância, eu não sei, entre 200 e 250 quilômetros, entre o local que Moisés estava e indo por trás do deserto até chegar no monte. Alguém está contando, eu fiz uma pesquisa rápida, e alguém contou entre 200 e 250 quilômetros, andando com um rebanho. Dá trabalho, sim ou não? Andando com o rebanho, ele não está andando sozinho, ele está a pé, está andando, está levando o rebanho até lá atrás, por trás do deserto, uma média de 200 quilômetros, é muita coisa, irmão. Ele andou dias e dias e dias e dias, e parava com o rebanho, cuidava do rebanho, e achava um pasto, e parava ali, descansava, depois andava, e ele foi, até que ele chegou no monte de Deus, Horebe. E porque ele fez tudo isso com algo que nem era dele, tá? Que o rebanho não era dele. Ele podia sair para pastar. Tem uns matinhos aqui, pasta aí, tá bom. Não é meu nem nada, essas ovelhas, é do meu sogro. Deixa aí. Tá bom, vamos embora para casa. Já comeu já aí, meu sogro, tá tudo certo. Não, ele foi procurar um rebanho melhor, e foi. Não olhou para o trabalho, não olhou para a adversidade, não olhou para as necessidades, para as lutas que ele passaria, dormir fora, e os dias das caminhadas até chegar lá. Mas ele chegou lá, e aí ele vai ser recompensado. Ele vai passar pelo deserto para achar um bom pasto, e ele vai conseguir ter uma experiência com Deus. E aí Deus ficou falando muito forte no meu coração. Quantos de nós já passamos ou estamos passando por algum deserto? Porque deserto é sinônimo de sofrimento, de luta, de dificuldade, de seca, de adversidades, né? De batalhas, que você está no deserto, você não tem muito recurso no deserto, né? Então, quando a gente passa por tudo isso, por essas privações que a vida traz, por essas necessidades que a vida traz, a gente percebe que a gente está num deserto, né? É como se estivéssemos no deserto. Só que o Moisés, ele vai passar pelo deserto porque quis passar, porque ele queria encontrar um bom pasto para as ovelhas do sogro dele, não era dele. E por fazer assim, por agir assim, ele vai ser recompensado com uma grande experiência. Então, deserto é lugar de experiência. Amém, Jesus? Olha o versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de... olha a chama de fogo aí. Vai vir palavra ou não vai? Chama de fogo aparece e vem palavra, irmão. Ele nos repreende com a chama, como chama de fogo. Chama de fogo. O anjo está lá no meio, tem uma chama de fogo no meio de uma sarça, e ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Já começou uma grande experiência, sim ou não? Por quê? Porque Moisés andou por quilômetros para dar um bom pasto para
para umas ovelhas que nem eram dele. Não despreze os pequenos começos, não despreze o que Deus te deu na sua mão para fazer. Pode até não ser diretamente seu, pode ser de outra pessoa, mas faça corretamente. Amém, Jesus? Porque no final quem vai te abençoar é Deus. É Ele que vai levar uma pessoa para te abençoar. É Ele que vai levar alguém para lembrar de você. É Ele que vai abrir uma porta, vai abrir um caminho. Nunca seja uma pessoa egoísta. Nunca, nunca, nunca. Nunca seja uma pessoa que só quer ser bem tratado, só quer receber e só quer que faça o bem se você tirar benefício. Não. Faça o bem. Alguém falou lá fora, sem olhar a quem, né? Amém, Jesus? Recebeu algo para fazer, faz o seu melhor. Porque você está honrando e representando o Senhor Jesus. Você aqui, a Bíblia fala que você é um mordomo. Nós somos mordomos, nós somos aqui para servir. Amém, Jesus? A Bíblia fala que nós somos mordomos, estamos aqui para servir. Então, quando você estiver fazendo algo, ou se surgir uma situação em que você tiver que fazer alguma coisa, mesmo que não seja para você, mesmo que aquilo não te traga aparentemente benefício nenhum, mas Deus colocou diante de você para fazer, faz o melhor, ou então não faz, passa para outro. É melhor você não fazer então, porque você a Bíblia fala que você é embaixador de Cristo. Tudo que você faz, as pessoas vão dizer assim: é porque ela é de Jesus, por isso que ela fez o melhor desse jeito. Aquela pessoa que veio aqui em casa, que você trouxe para me ajudar, ela é muito boa, traz ela de novo, porque ela fez um trabalho aqui excelente. E alguém vai falar assim: mas ela é de Jesus. Amém? Agora, o contrário também é verdade. Se você for lá, alguém te levar na casa de alguém, e a pessoa fala: e aí, como é que foi? Não traz mais não. Não traz mais não, por quê? Você tem que ver. Eu fui olhar depois, mas tem tanta sujeira por baixo do tapete. É uma enroladora. A pessoa vai falar assim: poxa, e ela diz que é de Jesus. Já vai ser outro tom. A gente representa o Senhor Jesus. Não adianta, irmão, você é representante, embaixador de Cristo. Então naquilo que Deus te confiou, seja para você ou para outra pessoa, faça o seu melhor e Ele vai te dar experiência. Amém, Jesus? Nas horas do seu deserto, você não vai sucumbir no deserto, você não vai cair no deserto, você vai passar pelo deserto, vai se encher de experiência e vai ter experiências como esta. O Moisés está passando por trás do deserto, está chegando no monte de Deus, já está quilômetros andando, já com aquele rebanho, está procurando um bom rebanho para as ovelhas do sogro dele, e de repente ele olha lá no monte, e tem lá uma sarça pegando fogo, mas as folhas continuavam verdes, os galhos não se consumiam, e ele falou: que coisa estranha é essa aqui, que eu vou chegar perto para ver o que está acontecendo. E dentro da sarça tinha um anjo. A Bíblia fala que tinha um anjo, né? Tinha um anjo lá dentro, e vem aquela voz lá de dentro: ô Moisés, não vem para cá, não é assim não, calma aí, vamos ver o que a gente tem para conversar aqui. O Moisés deve ter tomado um susto, hein? Eu tomaria. Você não? Não, eu tomaria um susto muito grande, irmão, porque o Moisés virou para lá, e de repente a Bíblia fala que Deus bradou. Eu não sei como é que é a voz de Deus, literalmente, né? Eu não sei como é que é a voz de Deus. Sei que Ele fala para a gente, e quando Ele fala é como chama de fogo falando. E aqui literalmente tem chama de fogo e tem Deus falando, né? E o Isaías falou que a repreensão dele é como chama de fogo. Mas eu não sei como é a voz, né? Mas ele bradou, então ele não falou manso com Moisés. Ele está bradando, ele está gritando. Moisés! Caramba! Ele deve estar tomando um susto. É ou não é? Imagina alguém chegando para trás de você e gritando no seu ouvido. Você vai dar um pulo, não vai? Ele bradou, e o Moisés parou. Aí, olha que experiência, irmão. Amém, Jesus? E aí, aí Moisés fala assim: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Versículo 5. Tira os teus sapatos de teus
pés. Outro dia eu ouvi um missionário falar disso, eu achei interessante. Eu acho que às vezes a gente coloca alguns sapatos nos nossos pés que nos impede de pisar onde Deus quer que a gente pise. Sabe, a gente tem que tirar alguns sapatos, e às vezes não é um só não, tem muitos sapatos que a gente precisa tirar. A gente bota uns sapatos meio de vaidade, uns sapatos meio de soberbo, a gente bota uns sapatos assim, umas sandálias meio de arrogância. Se não tirar, não vai pisar onde Deus quer. Amém, pessoal? Tem que tirar. Tira as sandálias dos seus pés, esse lugar é santo. A gente tem que ver quais são as sandálias que nós colocamos nos nossos pés e que está nos impedindo de ter experiência com Deus. Porque a experiência com Deus é necessária. O deserto traz experiência com Deus. O deserto não é só para a gente, o deserto não é só lugar de sofrimento, o deserto é lugar de experiência com Deus. Então, quando você estiver passando por um deserto, por uma luta, uma adversidade, para de reclamar. Pergunta a Deus qual é a experiência que Ele quer te dar naquele momento difícil. Qual é a experiência que Ele quer te dar naquele momento de luta? Escuta Ele te falando. E talvez Ele esteja te mandando tirar algumas sandálias. Porque quando Moisés olha aquela árvore pegando fogo, e o anjo que está ali fala com ele, né, para ele não chegar até lá, não é que Deus não queria que ele chegasse até lá, é que ele não podia chegar até lá com as sandálias que ele tinha. Então não é que Deus, Ele não quer que você tenha boas experiências no deserto. Não é que Deus queira que você não se aproxime dEle. Pelo contrário, Deus quer que você se aproxime cada vez mais dEle. Não fica com esse pensamento: quem sou eu? Quem sou eu para Deus me usar? Quem sou eu para Deus falar comigo? Não, pastor, ora para Ele falar contigo, para falar comigo. Não, pastor, pede ao missionário para ele orar por mim, porque aí Deus fala com o missionário fala contigo, o Senhor fala comigo. É muita gente para falar. Deus quer falar direto contigo, irmão. Amém, Jesus? Agora tem que tirar as sandálias. Tem pessoas que enquanto o pastor está pregando, a pessoa está pensando em outra coisa. Uma pessoa está pensando na hora se vai dar tempo para fazer o feijão para o almoço. Aí Deus não vai falar com essa pessoa. Não vai falar com essa pessoa. Está desligado, irmão. Então, não é que Deus não queira. Ele falou assim: não, vem para cá. Aqui é lugar santo, não vem para cá. Mas não é que Deus não queria que ele fosse, entendeu? É que ele estava com uma sandália. Ele não podia chegar lá com aquela sandália. E aí fica a dica para a gente: deserto é lugar de experiência com Deus. Se Deus está permitindo que você enfrente um deserto, se você está passando por algum deserto, você tem que entender que esse momento é momento de alcançar a experiência com Deus. E de perceber se tem alguma sandália que está te atrapalhando de se aproximar de Deus. Pode ser uma religiosidade. Pode ser. Você está virando uma pessoa mais religiosa do que praticante da palavra. Então é religiosa demais. Religiosa demais. Mas eu conheço pessoas que acham que são muito de Deus, mas vive o demônio perturbando a pessoa. Parece que nunca a pessoa consegue vencer aquela perturbação que o demônio faz. Então tem gente que está se tornando religioso demais e não está olhando para a palavra como deveria. Tem que tirar essa sandália da religiosidade, senão não se aproxima. Amém, Jesus? Deus quer que o deserto seja experiência boa, forte para você. E aí quando você vencer essas batalhas, você vai sair desse deserto fazendo coisas tremendas. Lembra o João Batista? Foi tremendo ele batizar Jesus ou não foi? Quando Jesus veio para ser batizado, ele nem quis batizar Jesus Cristo. Ele viu aquilo ali e falou: meu Deus, quem sou eu? Eu não sou digno nem de atar sua sandália. Eu que quero ser batizado pelo Senhor? E Jesus falou assim: não, por enquanto deixa desse jeito aí, tem que se cumprir a escritura, pode me batizar. Mas o João Batista veio de onde?
Veio da onde? Veio do deserto. O deserto foi lugar de ganhar experiência para o João Batista. Amém, Jesus? Então, não fique com medo do deserto, mas tire as sandálias. Tire as sandálias para Deus poder te dar mais experiência. E você que tem que detectar, não eu, nem, não ninguém, você. Você que tem que detectar, até porque às vezes a gente olha para você e pensa uma coisa e você é outra pessoa. É assim ou não é? As pessoas não julgam a gente pela aparência? É ou não? Amém, Jesus? A pessoa não acha... Vamos pensar num casal, tá? Meditando nisso. Você pensa um casal, aí o casal teve uma semana muito boa. Aí o homem está aborrecido, então o homem está de cara fechada. A pessoa olha assim e fala: Ih, esse homem deve ser muito ignorante com essa esposa. Não, deve ser o melhor marido. Só que naquele dia ele não está legal. Só que a pessoa já julgou, já espalhou, porque tem gente que tem língua solta, tem ou não tem? Meu Deus do céu, tem gente que a língua é solta, não sei como é que não tropeça na língua, irmão. Não sei como é que não tropeça na língua. Aí a pessoa já sai falando para todo mundo: Ih, o marido daquela mulher ali. Ih. Não, ele só não estava no dia bom, só isso. Só isso. Ou não existe isso? Do homem não estar no dia bom, da mulher não estar no dia bom, do casal não estar no dia bom. Né? Acontece. Mas a pessoa já olhou, viu, detectou, entendeu, ou entendeu errado e já saiu fofocando para todo mundo, porque a língua está... A língua parece tapete, quando abre a boca chega, rola assim, ó. Amém, Jesus? Tem que ter cuidado. Aleluia. Marcos capítulo 1. Até aqui está tudo entendido? Tá. Então é uma grande experiência que Moisés está tendo, sim ou não? Tá. Mas ele fez o sacrifício, fez ou não fez? E as ovelhas nem eram dele, né? Ele podia ter levado ali para o matinho lá do lado: come aí mesmo, tá? Nem é minha essa ovelha. Mas não, ele foi por trás do deserto, foi. Segundo os estudiosos aí, 200 a 250 quilômetros ele andou. É muita coisa, irmão. A gente está falando de você sair daqui a pé e ir até Arraial do Cabo. Né? 200 quilômetros. A gente está falando de muita caminhada. E para, e dá o passo, e caminha mais. E para, e dá o passo, e caminha mais. E dorme na rua, e para, e dá... Depois volta tudo. Mas foi recompensado? Foi ou não foi? A gente não quer fazer sacrifício. Ontem à noite era um sacrifício. Ontem o dia todo. Muitos não vieram. E até gente da obra não veio. Até gente da obra, porque eu falei: está convocado, não veio. Aí alguém vai falar assim: um obreiro, sei lá quem foi. Ah, pastor, mas eu tive um motivo. Bom, a mim não chegou o motivo. Eu não vi ninguém falar comigo. Não veio e não falou nada. E ainda falei: quem é da obra está convocado. Quem não é da obra está convidado. Falei ou não falei? Irmão. A gente quer ter experiência, mas não quer pagar o preço para ter a experiência. O Moisés pagou um preço. E a ovelha não era dele, irmão. Não era dele. Mas eu imagino que quando ele chegou lá naquele monte, e ele viu aquela árvore pegando fogo, e o anjo lá de dentro falando com ele, eu entendo que ali é quando vai ter a virada da vida do Moisés. Dali, os próximos 40 anos do Moisés serão totalmente diferentes. Foi uma virada de mesa na vida do Moisés naquele dia. Porque a partir dali, os próximos 40 anos dele serão de libertador, de ir para o Egito, de tirar o povo de lá, de ver mar se abrir, de ver água da rocha sair. Ele viu coisas que nenhum homem viu. Moisés viu coisas depois daquele dia. Moisés viu coisas que nenhum homem viu. Ele fez coisas que nenhum homem fez. Olha a experiência, como que aquela experiência impactou Moisés. Aí a pessoa fala assim: poxa, eu também quero isso. Então paga o preço que Moisés pagou. Amém, Jesus? Ele fez a diferença. Ele não olhou para cansaço, para horário, para dificuldade, para adversidade. Ele foi lá. E quando mandou tirar a sandália, ele tirou.
Tem que tirar. Tem que tirar, não tem jeito. Amém, Jesus? Se não tirar algumas sandálias que a gente tem, se não tirar, a coisa não vai andar. Não vai andar. Vai continuar travado. É bate e volta. Aqueles carrinhos, lembra? Aqueles carrinhos de antigamente, deve existir ainda, né? De antigamente, que a gente botava a pilha e batia, voltava, batia, voltava. Então, tem gente que está na igreja desse jeito, irmão. Bate e volta. Parece que vai ter uma grande experiência e pum, voltou. Parece que vai crescer, pum, voltou. Parece que vai conseguir, pum, voltou. É bate e volta. Por quê? Porque está faltando fazer algo a mais e tirar algumas sandálias do pé para chegar onde Deus está. Bom, vamos lá então. Marcos capítulo 1, certo? Capítulo 1, Marcos, versículo 12. E logo o Espírito, letra maiúscula para Espírito, certo? O impeliu para onde? Para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias. O Moisés foi 40 anos. 40 dias. Tentado por quem? E vivia entre as feras. E os anjos o serviam. O Marcos, ele vai dar ele não vai dar os detalhes do deserto de Jesus Cristo. Ou melhor, ele não vai dar os detalhes das tentações que Jesus Cristo passou no deserto, como Mateus vai dar. Mateus 4 fala também de Jesus sendo levado para o deserto. E aí o Mateus, ele já vai dar todos os detalhes, tá? De como foi as 3 tentações que o diabo trouxe para ele lá, como transformar pedra em pão, se prostrar diante dele, se jogar lá do pináculo do templo e tudo mais, lá da montanha e tudo mais. Mas o Marcos, que é o evangelho mais antigo que a gente tem, os estudiosos dizem que o Mateus, o João e o Lucas, eles vão se basear no Marcos para poder trazer a experiência e escrever seus evangelhos. São os evangelhos sinópticos, né? Porque o Marcos é o mais antigo. Ele vai trazer esse entendimento claro, bem claro, de que Jesus, ele vai ficar 40 dias, vai ser tentado por Satanás, vai estar no meio das feras e vai ficar tudo bem com ele, e os anjos do Senhor em algum momento vão vir lá, vão estar lá e vão servir Jesus Cristo. Amém, Jesus? Eles vão estar lá servindo Jesus Cristo. Então a experiência que Jesus vai ter no deserto é grande com Deus, sim ou não? É grande. Essa experiência veio depois do batismo de Jesus Cristo pelo João Batista nas águas. Batizou nas águas, e quem vai levá-lo até o deserto para ter uma experiência tremenda com Deus no deserto? O próprio Espírito Santo. Então não tenha medo do deserto. Não tenha medo do deserto. Deserto também é lugar de experiência com Deus. E por vezes Deus vai levar você para o deserto. Ele é que vai permitir que você esteja no deserto. Mas tem que tirar as sandálias. Se você quer ter experiência com Deus no deserto e não quer morrer no deserto, tem que tirar as sandálias. Porque tem muita gente com algumas sandálias que não pode se aproximar de Deus ainda. Ô Moisés, o lugar aqui é santo. Está pegando fogo aqui a coisa. Você está vendo fogo, não está? Eu permiti que você visse esse fogo. Se fosse outro, não teria visto esse fogo. É o meu anjo que está aí. Alguns acreditam que é o próprio Jesus que estava lá. É o meu anjo que está aí, com esse fogo aí, porque a exortação dele é chama de fogo, né? Não vem para cá com essa sandália. Não vem para cá com essa sandália. Tira essa sandália do pé. Irmãos, eu podia falar um monte de coisa aqui. Falsidade. Gente que é linguaruda, fofoqueira. O que mais? Soberba, inveja, né? Ganância, gente gananciosa, mentirosa. São sandálias que, se o servo e a serva de Deus não quer tirar dos pés, vaidosa, é tanta coisa, irmão. Não vou ficar falando não. Você já entendeu o contexto, já entendeu o que eu quero dizer, né? Deus está falando, não vem com essa sandália,
Não vem para cá. Tira essa sandália agora. Aqui é com o pé nu que você vai pisar. Aqui não vai pisar diferente. Aí ele vai. E quando ele vai ter a maior experiência. Porque é ali que Deus vai falar: você vai voltar para o Egito, você vai tirar o meu povo do Egito, porque eu ouvi o clamor do meu povo está sofrendo e chegou a hora. Mas eu não sei nem falar. Leva o seu irmão contigo. Mas você vai, leva esse cajado que está na sua mão aí. Vou usar esse cajado. Ele vai me representar lá. E você sabe que foi o primeiro milagre que aconteceu lá. A primeira prova que Deus era com ele, né? O cajado virar serpente. Foi a primeira prova. E depois a água com sangue, veio vários sinais, até o Moisés tirar eles do Egito. Quando Moisés tira eles do Egito lá, começa uma enxurrada de coisas tremendas que ninguém nunca tinha visto. Como abrir o mar. Um vento forte do Oriente que veio e abriu o mar em blocos de vento. Nunca mais aconteceu isso. Deus nunca mais fez isso com homem nenhum. Ninguém nunca mais teve uma experiência de ver o mar se abrir, de um bloco de ventania chegar para um lado e para o outro e abrir um corredor dentro de um mar. O Moisés viu isso. O Moisés viu isso com o toque dele. Foi ele que tocou na água, a mando de Deus. E por que isso? Porque ele, pastorzinho de ovelha, 40 anos já, com 80 anos, ele estava 40 anos lá com o sogro, né? Lá no deserto, mas ele já estava com 80 anos já de vida, né? Mesmo sendo na época que o homem vivia muito, são 80 anos, né? E ele pega uma ovelha são ovelhas que nem são deles. Sabe, ele podia pegar um matinho ali, fica aí, está tudo bem, vou ficar aqui agora cantando, louvando meu Deus, está tudo certo. Mas ele vai procurar, vai por trás do deserto, e vai passando para procurar os melhores pastos, dedicado, sabe? Uma pessoa dedicada, uma pessoa fazendo as coisas com vontade. Não é porque não é meu que eu não vou fazer com vontade. Não é porque não é meu que eu não vou estar nem aí se eu estou quebrando as coisas. Não, eu tenho que fazer a coisa o melhor. Estou representando Jesus Cristo. E ali ele foi recompensado. Teve uma baita de experiência. Jesus também foi levado para o deserto. E teve uma grande experiência no deserto. Amém, pessoal? Então, o deserto é lugar de ter grandes experiências com Deus. Servos de Deus precisam aprender que nem sempre o deserto vai ser o seu fim. Ele não é o seu fim, na verdade, né? Quando nós somos servos de Deus e passamos por desertos, você pode esperar que ali você vai ter uma grande experiência. E quando você vencer aquilo ali, você vai ter uma bênção grande esperando do outro lado. Amém, pessoal? Para de abaixar a cabeça diante dos desertos. Pare de ficar reclamando diante dos problemas. Pare de reclamar diante dos problemas. Mas comece a observar se tem algumas sandálias para serem tiradas. Porque provavelmente tem. Provavelmente tem. Amém, Jesus? Aleluia. Lucas capítulo 5. Vai para frente um pouquinho aí. Então o deserto é lugar de grande experiência com Deus, certo? A gente deve aprender a lidar com os desertos que a gente passa na vida, e todo mundo já passou por um, e provavelmente vai passar por outros ainda, né? A gente sempre enfrenta desertos, simbolicamente, a gente sempre enfrenta desertos na vida, né? Isso é uma realidade, não tem como fugir disso aí, sempre vai ter. Lucas capítulo 5, versículo 16. Porém, ele retirava-se para os desertos e fazia o quê? Então, deserto é lugar de oração, não é lugar de reclamação. Se você está no deserto e está chorando para todo mundo, se você está no deserto e fica agora entrando em tudo quanto é igreja pedindo oração para todo mundo, é errado pedir oração? Bom, desse jeito é. Porque quando você começa a entrar em todas as igrejas para pedir oração para todo mundo, significa que você não confia em Deus. Você está desesperado.
Está todo mundo orando por você e você não está confiando na oração de ninguém. Porque se eu pedi um homem de Deus, eu conheci um homem de Deus, se eu cheguei até o missionário e falei assim: missionário, você ora por mim? Orou, tá bom. Se eu sair da sala do missionário, chegar lá no pátio do escritório e encontrar o pastor Mike, você ora por mim? Ué, mas peraí, o missionário não orou por mim? Por que o pastor Mike vai ter que orar por mim de novo? Então eu não confiei na oração dele. Tá, agora estou confiando na oração do pastor Mike. Aí saí dali e encontrei outro pastor. Ô pastor, tudo bem? O senhor pode fazer uma oração porque eu estou passando por isso? Bom, agora eu não confiei na oração do missionário. Agora eu não confiei na oração do pastor Mike. Agora eu vou receber essa oração. E daqui a pouco outro e outro. E é a mesma oração. Não resolve isso. É por isso que Jesus falou que não é por vãs repetições, não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Amém, Jesus? Não adianta as pessoas, os maiores pregadores orarem por você, e você não consegue confiar nem na oração que foi feita. Jesus, ele ia para o deserto orar. Então o deserto é lugar de experiência, certo? Certo? Tá. E ali, nessa experiência, aproveita para tirar algumas sandálias que estão atrapalhando de você estar no lugar santo. Você não está podendo entrar lá. Está perto de Deus. Está perdendo grandes experiências porque não quer tirar essas sandálias. Quer continuar vivendo do seu jeito. Tem que tirar as sandálias. Mas lá é lugar de oração. Jesus sempre, quando tinha um trabalho, uma obra, quando fazia alguma coisa, quando passava por alguma coisa, ele se retirava para os lugares desertos, para oração. Diga amém, Jesus. Nós temos que orar não só assim, ó. Amém? Não só assim, em comunhão como igreja, que é bom, é ótimo, é excelente, mas nós temos que ter nossos momentos de orações. Eu tenho que sair para um lugar deserto para orar. É por isso que tem gente que gosta de ir para monte. Eu já falei, eu não sou pastor de monte. Raramente eu subo monte para orar. Não sou pastor de monte. Se eu tiver que sair para orar, eu prefiro até ir para a praia, sentar numa pedra lá e orar. Não sou pastor de monte. Mas é um ambiente excelente para oração. Quem já foi em monte aí? Se você escolher o monte certo também, né? Porque tem monte que eu vou te falar. É muita religiosidade, né? Tem gente que vê até anjo ficar correndo atrás do anjo no monte. Vem anjo, vem anjo. Parece brincadeira, mas é verdade. Tem monte que você vai que tem gente correndo atrás do anjo. Então tem muita religiosidade. Entende? Agora, quando eu vou a monte, raramente eu vou. Não sou pastor de monte. Eu falo abertamente isso, não sou. Mas quando eu vou, geralmente eu nem vou de noite. Eu vou durante o dia. Eu vou lá para poder ver, né, onde eu estou pisando, onde eu estou chegando, onde eu vou sentar. Pô, se tiver uma serpente ali, você já, né? Porque você está à noite, irmão, você não sabe quem que vai estar lá, né? E você consegue escolher um lugar separado para refletir, para buscar, para orar. Eu vou até de dia, mas quando eu vou? Mas raramente eu vou. Quem está entendendo? Deserto é lugar de experiência, deserto é lugar de oração. Pastor, estou passando por um momento difícil. E realmente estou passando por um deserto. Experiência, você está tendo agora. Essa experiência pode ser rápida, pode durar um pouco mais, mas você está pegando experiência. Oração, você tem que orar mais. Só que isso tudo não vai funcionar, se você não tirar. Você tem que descobrir qual é a sandália que você não tirou ainda. E quando descobrir, não tem que ficar receoso não, tem que tirar isso aqui. Eu ainda sou vaidosa, eu ainda sou vaidoso, eu ainda gosto de elogios. Receber elogio é bom, não é? Mas tem gente que, vou te falar, irmão, se ela não for elogiada, ela fica até com raiva. O dia dela acaba. Se ela não foi elogiada, é exagerada a coisa. Não, receber elogio é bom. Vamos lá. Vamos dar uma de hipócrita, não. Receber elogio é bom. É assim ou não é? É bom ou não é? Não é bom quando você faz uma comida e a pessoa vai comer e fala assim: pô, essa comida está ótima. Que comida boa. E você que fez a comida, seja homem ou seja mulher, você que fez a comida, você fala assim:
Glória a Deus, né? Receber elogio é bom, irmão. Vai dizer que não é. Receber elogio é bom. Amém, Jesus? Mas a gente tem que ver, porque tem pessoas que estão exagerando, e se não recebe um elogio, pronto, acabou o dia dela. E ela agora, desculpa a expressão que eu vou usar, mas eu vou usar. Posso usar? Ela agora que porque ela fez e não foi elogiada, ela vai passar o dia todo, vai passar o dia todo dando patada nos outros. Eu falei que ia falar, vocês falaram que eu podia. Vocês falaram que eu podia falar. Vai passar o dia todo dando fora em todo mundo, dando patada em todo mundo, porque não recebeu o elogio, não foi reconhecido no que fez. Não exagere desse jeito. Amém, Jesus? Porque você tem que fazer tudo o que você faz primeiro para quem? E ele viu. Algumas sandálias precisam ser tiradas, a gente nem está percebendo. Então, deserto é lugar de experiência, deserto é lugar de oração, mas eu só vou ter a experiência, eu só vou ter capacidade de orar em meio ao deserto, se eu tirar algumas sandálias, senão não vou ter essa experiência. Quem está entendendo até aqui? Jesus, Ele quer falar contigo até no meio do deserto. Glória a Deus por isso, né? Oséias, capítulo 13. Estou chegando no final agora. Oséias, vou ter que voltar um pouquinho, né? Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós e Obadias. Então, vamos lá atrás. Começando pelo primeiro profeta Isaías. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, depois Oséias. Tá bom? Só para você achar rápido. Oséias capítulo 13. Aleluia. Então, deserto não é lugar de ficar reclamando, tá? Pastor, mas o senhor não sabe o deserto que eu estou passando. Lá em casa, no meu casamento, as minhas finanças, é minha saúde. É um deserto atrás do outro. É um deserto atrás do outro. Jesus ia para os desertos, plural. E ele fazia o que lá? Ele não reclamava, ele orava. Você está passando por vários desertos, você tem que orar mais. Orar mais, é só isso. É orar mais, é vir na reunião 7 horas com Cristo, em vez de ficar em casa. Parar até com alguns compromissos mais triviais, para poder estar numa reunião como essa. Amanhã, hoje. É entrar no seu quarto, ficar sozinho durante um período, de ligar a televisão, de ligar celular, tirar toda a tecnologia de perto de você e começar a buscar a Deus. Você está no deserto? Não está? Então é a hora. Agora é a hora de orar mais. A gente passa por alguns desertos, a verdade é essa. Tem que orar mais e tem que entender que vai ser um momento de muita experiência com Deus. Oséias capítulo 13, versículo 5. Eu te conheci aonde? Em terra muito. Então Deus conhece a gente nos lugares, nos momentos mais difíceis. Terra muito seca. É ali que Deus vai conhecer a gente. Entendeu? Por exemplo, você veio à igreja. E você, toda vez que veio à igreja, você é muito bem tratado. Quando eu chego na igreja todo domingo de manhã, eu tenho ou o seu Rubem, que tinha, né? Perdemos o seu Rubem. Ou o obreiro Elcio. Os dois ficam disputando ali, né? 2 servos de Deus, obreiro de Jesus. Eles colocam lá o lugar, um conezinho lá, que é o local onde eu vou sem religiosidade, irmão. Irmão, olha para mim. Para de ser religioso. O obreiro é servo de Deus. Quase 90 anos já. Foi para o hospital, coração fraco. E Deus recolheu mansamente,
Sepultamento vai ser hoje, ali em Sulacap. Como é que é o nome do negócio lá? Jardim da Saudade. Entre 11h30 e 1h30 da manhã. Então, entre 11h30 e 1h30 da tarde. Você quer se despedir, vai lá. Mas não fica... Não, é a vida, irmão. E Jesus levou. Você acha que Jesus ia deixar... Lembra que eu falei que Deus ia honrar o servo dele? Que veio cear com ele? Deus honrou. Porque Deus não ia deixar um servo dele como esse paralisado. O homem com 80 anos subia a escada para cortar a árvore. O homem é ativo toda a vida. Você acha que ele ia deixar ele paralisado? Sem poder fazer praticamente nada? Sem poder subir nem 2 treinando de escada? Você acha que ele ia ficar feliz? Então acabou. A gente tem que ser menos emotivo, irmão, mais espiritual. Menos religioso e andar mais na fé. Acabou. É triste? É. Sente. Vai me fazer falta? Vai. Por quê? Porque quando eu chegava, era isso que eu estava falando, né? Eu só falei isso para você entender que você tem que ser mais firme na sua fé, tá? Porque senão o diabo brinca com você e brinca com você a hora que ele quiser. Tem que ser mais firme na fé. Eles colocavam o cone lá. E eu vejo, às vezes, quando eu vinha com o carro assim, e entrava com o carro assim, eram os dois. Às vezes iam os dois correndo, para ver quem chegava primeiro. Às vezes, irmão, o seu Elcio tá de vento em popa. O seu Elcio está com 86, mas... É 86 ou 85, seu Elcio? 84. Outro dia ele foi levar um negócio para mim lá no escritório. Eu tinha que ver, irmão. 84 anos, lança de escada, ele... Tá aqui, pastor? O negócio foi, bota lá na mesa. Ah, ele foi lá, botou na mesa. Estou indo lá, pastor. Valeu, obrigado. Aí, descendo a escada, seu Elcio. Falei, que é isso? Aí eu tive que ir lá falar com ele. Falei, seu Elcio, espera aí. Quantos anos mesmo o senhor está? 84. Eu vou chegar assim com 84. Amém, Jesus? O homem não é mole, irmãos. Aí eles botam lá, aí ficavam os dois disputando para ver quem tirava primeiro. Aí eu via que às vezes quando o seu Rubens chegava e tirava, aí o senhor Elcio olhava para ele assim. Aí quando era o seu Rubens que chegava primeiro para tirar, para eu poder botar o carro, aí o seu Elcio tirava, aí o seu Rubens olhava assim. Mas eram os dois disputando para ver quem podia servir melhor ali. Amém, Jesus? Deus honra. Deus te conhece no deserto. Agora digamos que eu proibisse os dois de fazerem isso. Vocês vão entender por que eu estou dando isso como exemplo. Digamos que eu falasse assim, ó. Heron, o obreiro. Heron, você agora vai ficar ali todo domingo de manhã esperando chegar. Não deixa mais o seu Rubem nem o seu Elcio tirar e nem colocar nada aqui. Eles vão fazer outra coisa. Os vovozinhos vão fazer outra coisa. Amém, Jesus? Eles iam ficar tristes, certo? A maneira como eles se comportariam ia me fazer conhecê-los melhor, sim ou não? Então o deserto, ele faz com que Deus nos conheça melhor. A gente de fato é conhecido quando a gente passa pelos desertos. Se você estiver tratando bem, a pessoa te ama. Na hora que você corta a pessoa, aí você vai ver quem a pessoa é de verdade. Aí você vai conhecer aquela pessoa. Dá para entender, sim ou não? Alguém já passou por isso? Passou ou não? Você está ali, sempre ajudando, você é uma bênção. Claro, você ajuda a pessoa toda hora. Ah, não, você está ajudando. Ah, você ajuda a pessoa toda hora. Não, fulano é uma bênção, fulano é uma bênção. Mas e quando fulano deixar de ser uma bênção? Eu já cheguei aqui, no exemplo que eu dei dos dois, né? E nenhum dos dois estavam. Porque cada um tinha suas lutas, também suas batalhas. Outras pessoas várias vezes outras pessoas fizeram o que eles faziam, o que eles fazem, né? Agora o seu Elcio, né? Porque o seu Rubem vai tirar o cone agora para Jesus, ó. Que honra, né? O seu Rubem agora vai tirar o cone para Jesus estacionar. Ó, que honra, né? Subiu de degrau ou não subiu? Foi promovido. Amém, Jesus? Subiu de degrau o nosso vozinho de aperto de mão forte. Subiu de degrau, tá? Foi promovido. Mas tinha dias que eles não estavam, por várias razões. E outros faziam isso. Nenhum problema.
depois volta e faz de novo. É no deserto que a gente é conhecido, irmão. Eu acho que de vez em quando Deus vai colocar você num deserto, vai permitir você estar no deserto, para ver como é que está o seu coração. A gente passa por cada uma, né? E é nessa hora que você tem que respirar, parar, porque é nessa hora que Deus vai olhar e vamos ver como é que o meu filho vai reagir. Vou ver como é que a minha filha vai reagir. Vou botar ela num deserto agora. Pá! Deserto. Pronto, aí começou a reclamar de todo mundo, começou a se esfriar, começou a querer sair da igreja, não quer mais servir a Deus. O pastor dela que é apaixonado pelo pastor Agás, já está dando fora no pastor. Bom, aí você conheceu aquela pessoa. Agora você está conhecendo a pessoa de verdade. Por quê? Porque aquela pessoa passou pelo deserto. Entende? Então, de vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando é bom a gente passar pelo deserto, porque é aí que a gente se autoconhece, a gente adquire autoconhecimento, a gente vê como a gente está de verdade. A gente acha que está bem, porque Deus está abençoando muito, mas aí vem um deserto, a gente vê se a gente está bem ou não. E é bom passar pelo deserto, é bom que outras pessoas passem pelo deserto, porque você também vê como é que está o coração daquela pessoa. Aí você vê quem é aquela pessoa. É no deserto, irmão, que as pessoas conhecem a gente de verdade. Não é na fartura, não. Não é na fartura, não. É no deserto. É ali que as pessoas vão conhecer o nosso caráter verdadeiro. Quem está entendendo? Rapaz, isso é muito sério, hein? É sério ou não é? Poxa vida, né? Você imagina? Ah, fulano é uma benção, pastor Ian 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 é uma benção, pastor Ian, você vai agora lá para dentro da boca de fumo lá e vai ficar lá o mês todo só pregando para traficante lá agora. Aí de repente o pastor Ian deixou de ser uma benção e começou a falar mal do pastor para todo mundo. O pastor tem raiva de mim, o pastor já foi legal, o pastor, você não sabe o que o pastor fez comigo, você não sabe as lutas. Eu ficava rindo lá do lado, mas é só por educação, porque o pastor, aí eu vi quem era o pastor Ian de verdade. Agora eu conheci o pastor Ian. Agora, não, o pastor me mandou para uma missão, glória a Deus, estou arrebentando, já tem até alguns traficantes se convertendo já, eu já estou até feliz da vida. Bom, vou abrir uma igreja lá perto da boca do fumo, bem de lado da boca do fumo assim, vou abrir uma igreja lá, porque, que missão é essa boa que o pastor me deu? O pastor é uma bênção. Opa, agora eu conheci o pastor Ian, realmente ele acha que eu sou uma bênção. Entendeu? É no deserto que Deus conhece a gente. Para de reclamar do deserto. E quando vier o momento de deserto, primeira coisa que você tem que fazer, ver qual é a sandália que tem que tirar. Percebeu, tira. Não tenha medo de tirar. Tirou a sandália, você vai ter uma experiência com Deus tremenda. Vê a experiência com Deus, começa a orar. É lugar de oração. E ali Deus vai moldar ou forjar o seu caráter. Ali ele vai ver quem você é de verdade. Você mesmo vai ver quem você é e como você está de verdade. É no deserto. É lá que você vai ver como você está de verdade, se você realmente está bem. É lugar de se autoconhecer. É o lugar de Deus te conhecer. É o lugar de pessoas te conhecerem de verdade. Amém, Jesus? Então fala comigo assim: preparação, oração e autoconhecimento. Então o deserto é lugar de preparação, oração e autoconhecimento. Não reclame mais dos desertos. Eu sei que é difícil passar por desertos, mas não reclame mais dos desertos. Comece a entender que tem algumas sandálias para serem tiradas. Ali Deus vai te preparar. Ali Deus vai te dar, ou te levar de volta a momento de oração que você não tinha mais. Ou você vai passar a ter momento de orações que você nunca teve. E é ali que você vai se conhecer, vai conhecer seus limites. Vai saber se você era uma pessoa de fato feliz ou triste, para cima ou para baixo, honesta ou desonesta, correta ou incorreta. É ali que você vai se autoconhecer, e é ali que as pessoas vão te conhecer também. Porque quando tudo vai bem,
todo mundo é do bem. Né, irmão? Mas é quando a coisa começa a dar ruim, é que a gente vê se a pessoa é do bem de verdade. É quando começa a dar ruim, é que a gente vê se a pessoa é do bem de verdade. Só para fechar, Deus me deu um versículozinho ali em Lamentações. Volta um pouquinho. Capítulo 3 de Lamentações. Prepara a nova tradução da linguagem de hoje. Aqui em Lamentações, capítulo 3. Lamentações é depois de Jeremias. Na verdade, é lamentação de Jeremias, né? Ele que escreve Lamentações, né? Acho que é por isso que o Jeremias é conhecido como profeta chorão, né? Lamentações de Jeremias. Versículo 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Eu tenho que esquadrinhar meus caminhos, tá? E é no deserto que eu vou conseguir ver melhor como é que eu estou, como é que está meu coração. Não é na prosperidade, não. Não é no tempo bom, não. É no deserto que eu vou saber como é que eu estou. Se eu estou bem ou mal. Se eu estou firme ou se eu estou fraco. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Experimentemos-los. Coloque em experiência. E voltemos para quem? Para o Senhor. Tem que se voltar. Então Moisés está no deserto, ele vê o fogo, a árvore queimando sem se queimar, um fogo na árvore sem se queimar, a árvore não se queimava. Ele tenta ir para perto para entender melhor aquela visão. Ele recebe uma palavra de Deus, Deus vai falar de novo com ele dessa vez, vai falar forte com ele dessa vez. E ele, não é que Deus não queria que ele não fosse lá. Não é que Deus não queria que ele tivesse aquela experiência. Deus queria, mas ele precisava tirar a sandália. Tira a sandália, aí você vai ter essa experiência comigo. Se não tirar, não tem. Tem que tirar. Aí vem a experiência. Depois da experiência, vem a oração. Depois da oração, o conhecimento. As pessoas vão te conhecer no deserto. Você vai se autoconhecer no deserto. Gente, tem pessoas que se achavam fracas. Vê se aconteceu com você já. Tem pessoas que se achavam fracas e incapazes. Foram para um deserto tão grande, e ali essa pessoa venceu de uma tal maneira que ela mesma se surpreendeu. E ela conseguiu coisas que ela não achava que podia conseguir. Porque ela mesma se achava fraca e incapaz. Mas ela precisou passar por um deserto para ela subir e entender que ela é muito capaz, sim, e de fraca não tem nada. Quem já passou por isso? Aí, ó. Entende? Então, é no deserto que você vai se conhecer, e é no deserto que as pessoas vão conhecer o seu verdadeiro, o seu eu verdadeiro. É lá. Nunca mais reclame do deserto. Amém? Mas tire algumas sandálias que a gente precisa se tirar, tá? Só para a gente fechar, examinemos seriamente, nova tradução da linguagem de hoje. Examinemos seriamente o que temos feito. Examinou? Sim. Agora voltemos para o Senhor. Nova versão internacional. NVI. Examinemos e ponhamos à prova os nossos. Você está entendendo que toda hora ele está falando que é você que tem que se examinar? Em todas as versões, não é Deus te examinando? Em todas as versões, é você se examinando? A gente precisa fazer isso. Tem que tirar as sandálias dos pés. Como é que eu vou tirar as sandálias que estão erradas, me impedindo de ter experiência com Deus, se eu não me examino, né? Se eu acho que eu estou correto e está todo mundo errado. Examinemos-nos e ponhamos à prova os nossos caminhos. E depois que você se examinou, tirou as sandálias, colocou à prova todos os seus caminhos que você achava que era certo, aí você volta para o Senhor. Amém? Nova Bíblia Viva de Portugal. E eu vou terminar agora. NBV. Vai estar assim. NBV. Isso. Em vez disso, devemos examinar nossa própria vida. Em vez de ficar aí pensando, vagando nos seus pensamentos, examine sua própria vida, tá? E pare de examinar a vida dos outros, aliás, né?
Seja menos fofoqueiro, né? Para de ficar examinando a vida dos outros, examina a sua. Peraí, volta só para eu pegar. Em vez disso, examinamos a nossa própria vida, tá? Nos arrepender. Tem alguma coisa errada aí. A própria vida, nos arrepender de nossos pecados. Está pulando alguma coisa. Está pulando alguma coisa aí. Em vez disso, devemos examinar nossa própria vida. Estranho, né? Nos arrepender. Tá, entendi. Eita. Nos arrepender de nossos pecados. Então você examinou, achou que estava errado, tirou a sandália. Certo? Você examinou, achou que estava errado, se arrependeu dos seus pecados. E voltar para o Senhor. Deserto é lugar de você se autoconhecer. Entendeu? Quando você está passando por luta, você vai saber como é que você está. Se você é uma pessoa que quando passa por luta, fala, esse negócio de igreja não está adiantando nada, para que eu estou indo para a igreja? Você está muito mal. Está muito mal. Sua vida com Deus está zerada, não tem nada de bom acontecendo aí. Agora, se você é uma pessoa que passa por apertos, situações gravíssimas, e você ora mais, e se santifica mais, e a pessoa vem falar com você, eu fiquei sabendo que você está passando por uma luta violenta. Pois é, mas Deus tem sido comigo. O Senhor, Ele é o meu pastor, nada me faltará. Quando você começa a agir assim, aí você vê que você está se examinando, você está bem, você está se conhecendo. Você tem que se conhecer no deserto. Amém, Jesus? O deserto é lugar de conhecimento, é lugar onde Deus te conhece, é lugar onde as pessoas te conhecem, e é lugar onde você se conhece, onde você começa a entender os seus limites. Diga amém, Jesus? Nunca mais reclama do deserto, mas receba experiência lá, no nome de Cristo Jesus. Vamos orar no nome do Senhor.